Todos nós temos medo, e é a respeito desse assunto que eu vou falar hoje aqui no canal. E eu vou estar contando para vocês um medo que eu tinha na infância que foi sendo extinto ao longo da minha adolescência, ao longo da minha juventude. E o medo que eu tinha era de ler o livro de Apocalipse. E você vai se perguntar, por que uma pessoa teria medo de ler o livro de Apocalipse? Pois é, eu tinha. E você vai se perguntar, como foi que surgiu esse medo? Eu sempre ouvi minha mãe, meu pai, meus irmãos e muitas pessoas mais velhas, de mais idade, sempre contando assim, que no princípio do mundo as pessoas morreram porque choveu muito e houve um dilúvio e as pessoas acabaram morrendo afogadas. E que no final dos tempos, agora as pessoas morreriam queimadas. E eu ficava assim, então eu vou ser queimado. E ainda para piorar a situação, essas pessoas nas quais eu estava fazendo parte, sempre diziam assim, aqueles que são maus, aquelas pessoas que se comportam mal, essas pessoas também serão queimadas. E eu nunca fui uma criança fácil ou quieta, pelo contrário, eu sempre fui de dar trabalho. Então eu sempre fiquei assim, pensando e imaginando, eu vou ser queimado, que eu vou me perder, aqui não sei o que, aqui não sei o que. E aquilo por muito tempo, até quando eu entrei na igreja, eu tinha receio de ler o livro de Apocalipse, porque eu sempre via nessas circunstâncias de que todos morreriam queimados, assim como lá no início as pessoas morreram afogadas, e aquilo me causava medo. Até que eu ouvi muitas pessoas pregando, falando a respeito de profecias, ou explicando até mesmo o livro de Apocalipse, eu comecei a entender que não era tudo aquilo, claro que tinha um fundo de verdade no que as pessoas falavam, mas que não era exatamente como as pessoas contavam, era que ia acontecer. E isso foi um pouco me ajudando a procurar entender as circunstâncias que o livro de Apocalipse trazia essas revelações. E à medida que eu fui procurando informação, que eu fui ver outras pessoas falando, outras explicações, eu entendi que o livro de Apocalipse é meio que uma libertação, não é entre aspas não, é uma libertação para aqueles que foram fiéis a Cristo. Porque no final, essas pessoas obterão a vitória e alcançarão a misericórdia de Deus e terão uma coroa. E essa coroa é o símbolo da vitória que aqueles que foram fiéis aqui na terra receberão lá no céu. Então, eu entendi isso e a partir disso eu comecei a perceber que muitas das vezes, não só nesse caso, mas que muitas das vezes a gente cria medo, a gente cria algumas janelas na nossa mente que nos traumatizam e nos causam medo, mas a gente tem um preconceito ou muitas vezes uma barreira que não nos permite procurar sanar isso. E eu tinha muito isso porque nós vivemos numa sociedade, principalmente aqui no Brasil, de uma tradição de que é passado de pai para filho. E isso eu vi muito, porque eu venho de um lugar muito pequeno. E se eu estou contando isso, é porque muitos de vocês têm traumas, não com relação a isso, ou talvez até tenham, com relação a outras coisas, mas que nunca houve esse canal de discussão, ou muitas das vezes a gente tem vergonha de contar certos medos que a gente tem. E é por isso que eu estou abrindo esse canal aqui, fazendo esse vídeo no canal, justamente para a gente ter esse diálogo. E eu vou trazendo outros medos que eu tenho, porque isso é importante até para o nosso crescimento. E eu quero saber a sua opinião a respeito desse assunto. Se você tem algum medo, deixa aí nos comentários. Olha um outro medo que eu tinha, mas eu recomendo que vocês leiam o livro de Apocalipse, muito bom e é uma leitura bastante interessante, principalmente do ponto de vista que às vezes a gente tem, assim, a gente já é preguiçoso e a gente já não gosta de ler. E ainda quando se trata de livros bíblicos, também já tem uma complicação, porque a linguagem é diferente. Sobretudo o livro de Apocalipse, porque ele é um livro que trata a respeito de profecias, ele vem muito voltado por símbolos, e é preciso não a maturidade, mas um conhecimento um pouco profundo para que você tenha uma compreensão do que o livro quer passar, do que o livro quer ensinar. Mas voltando aqui ao medo que eu tenho, um outro medo é que quando eu era pequeno, eu não podia ver chuva, quando estava em tempo de trovoada, que trovejava muito, que relampeava,
eu tinha muito medo e eu chorava, que parecia que o mundo ia acabar. Não sei de onde vinha esse medo. E eu lembro que a minha casa, e ainda eu vou filmar lá a minha casa, porque eu vivi, na verdade eu cresci numa casa de barro. Assim, é uma casa, mas toda feita de barro, de taipa, não sei, é alguma coisa assim que era feita antigamente, para quem era de família pobre. Então, eu vou gravar ainda lá e mostrar o lugar em que eu vivi, em que eu cresci. E eu não sei quando foi que começou esse medo da chuva, geralmente na trovoada, mas eu tinha medo de que a minha casa, por ser pequena, por ser de barro, fosse cair. E geralmente eu corria para a casa dessa minha tia, que vocês devem ter já visto em alguns vídeos no canal, mas se não ouviu, eu tinha uma tia que morava próximo de mim, e quando trovejava, ou quando tinha muita chuva, eu ia para a casa dela, esperava a chuva passar para ir para casa, porque eu tinha muito medo. E eu lembro de um episódio que estava chovendo muito e trovejando muito, e minha mãe me bateu. E ele disse: por que você está com esse medo, velho idiota? Não com essas palavras, mas por que você está com esse medo? Então, muitas das vezes a gente tem medos tão assim, que a gente olha agora, eu olhando para trás, eu digo: não, que idiotice minha, ter medo de chuva ou de trovoada, e ter medo de ler o livro de Apocalipse. Então, eu estou abrindo o canal para que a gente fale mais a respeito desses assuntos, porque eu não vejo muito no YouTube as pessoas falando, e nem as pessoas com quem eu convivo geralmente falam. É muito difícil. Então, fica aqui registrado no canal os meus medos, 2 deles. É claro que eu vou trazer muitos outros. E espero que vocês tenham gostado. Então, deixe nos comentários se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para você receber todas as atualizações. E quando eu colocar um vídeo no canal, você receber a notificação no seu celular. Tchau e até o nosso próximo encontro. E espero que você conte o seu medo para mim.